Fãs de crimes reais podem facilmente se sentir sobrecarregados com tantos documentários disponíveis online. Hoje selecionamos 10 documentários de crimes reais imperdíveis para você assistir. Número 10. Não atenda o telefone, o nome de uma série documental assustadora da Netflix, e um aviso que não deveria ter sido ignorado. A série limitada. 22 nos leva de volta ao final dos anos 90, quando o McDonald's e outras redes de fast food se tornaram o cenário de um terror psicológico muito real. Na abertura, a câmera destaca um telefone público na parede. Uma figura misteriosa se aproxima, tira o aparelho do gancho e o usa. Os tons de discagem criam o clima. Os números que ele digita podem destruir vidas, e ele realmente fez isso. O som da chamada é interrompido por reportagens de notícias reais. Ouve-se uma mulher revelando que muitas pessoas foram vítimas desse golpe inacreditável. Um homem fingiu ser policial e enganou, segundo o repórter. O golpe envolvia o falso policial ordenando revistas íntimas. Um crime obrigou Buddy Stump, detetive aposentado, a intervir em seu primeiro grande caso. Um dos primeiros casos ocorreu em Mount, Washington, Kentucky, em 2004. Louise Ogborn, jovem funcionária exemplar do McDonald's local, nunca havia cometido erros. Certo dia, Louise recebeu uma ligação e logo estava no escritório de sua gerente, Donna Summers. Supostamente, um homem havia ligado para a polícia, alegando que uma jovem havia roubado deles justamente neste estabelecimento. Depois, um suposto policial ligou ao restaurante e descreveu o homem como parecido com Louise. O interlocutor então instruiu o gerente da jovem a realizar uma busca bastante íntima. O interlocutor, alegando ser um policial, fez com que Louise fosse revistada nua bem no escritório do seu local de trabalho. Isso ocorreu sem autoridade oficial. Foi humilhante e havia imagens das câmeras de segurança que registraram todo o incidente, imagens que acabariam nas mãos de Buddy. O detetive ficou chocado e horrorizado com o que viu e mais perturbado ao descobrir isso. Essa não foi a primeira nem a última vez que um trote de revista íntima ocorreu. Essas ligações ocorrem nos Estados Unidos há quase uma década, incluindo um registro em 1999, em Blackfoot, Idaho. A série documental entrevista as vítimas desse incidente e Elizabeth detalha sua história, que a deixou desconfiada e violada. No início dos anos 2000, pelo menos 4 Wendys em Massachusetts foram vítimas de trotes que fizeram os funcionários se arrependerem de atender o telefone. Com o aumento dos casos nas delegacias, Victor Flaherty também se envolveu nas investigações. Ele e Buddy investigaram os casos e ligações por conta própria para descobrir a origem do assédio. Os detetives descobriram que as ligações vinham de cartões pré-pagos, cujos números os levaram a Panama City, na Flórida, onde a polícia local apresentou a dupla e permitiu conectar os casos. Com essa conexão inesperada, rastrearam o responsável pelo falso strip search no McDonald's, mas o estrago já estava feito. Mulheres ficaram arrasadas e humilhadas, e isso não aconteceu apenas por manipulação e pela ideia de autoridade, mas também por falta de bom senso. Número 9, a série documental de 3 partes sobre os assassinatos em série de Long Island começa com o assustador 1º de maio de 2010, 9/1. Ligação de Shannon Gilbert, mulher desaparecida fugindo para salvar a própria vida. Testemunhas relataram uma jovem gritando e fugindo de um homem desconhecido, porque Shannon era trabalhadora de rua. A busca por ela foi inicialmente de baixa prioridade, mas sob pressão de sua mãe, Mary. A polícia vasculhou a área e descobriu um conjunto completo de restos humanos, seguido por mais 3 perto da praia de Gilgo, os 4 de Gilgo. Maureen Brainerd Barnes, Melissa Bartholomew, Megan Waterman e Amber Lynn Costello. Todas eram trabalhadoras de rua desaparecidas entre março de 2007 e abril de 2010. Mais 6 restos mortais foram achados, incluindo Valerie Mack, Jessica Taylor e Karen Vergara, indicando a atuação de um serial killer.
A investigação foi interrompida por corrupção policial. Em dezembro de 2011, Shannon Gilbert foi achada em um pântano. O documentário sugere que ela morreu de hipotermia ao se esconder do perseguidor. Uma dica antes ignorada levou à prisão de um homem ligado a desaparecimentos e homicídios não investigados por 2 décadas. O documentário sugere que a ação policial antecipada teria evitado mais mortes. Desaparecidas, garotas, o assassino em série de Long Island é essencial para fãs de crimes reais e justiça. Número 8. Posso contar um segredo? Não parece. Mas essa simples pergunta foi suficiente para causar um grande impacto na comunidade das redes sociais e assustar aqueles que foram suas vítimas. Se houvesse uma subcategoria de True Crime chamada O que acontece quando só mulheres estão em perigo, esse documentário se encaixaria nela. Muita coisa acontece quando só mulheres estão em perigo e ajudá-las não faz parte da lista. Em vez disso, esses casos são recebidos com descaso pela polícia. Um encolher de ombros significa você pediu por isso e mostra desprezo. Posso contar um segredo? Todas essas características listadas aparecem na série documental em 2 partes. Sem surpresa, em destaque, somos apresentados a 3 vítimas: Abby, Zoe e Leah. Você pode se perguntar de que são vítimas. Um perseguidor cibernético implacável arruinou suas vidas, destruiu sua existência e as deixou paranoicas, sempre olhando por cima do ombro. Essas mulheres foram felizes, confiantes e com seu carisma de influenciadoras, destacavam-se na mídia. O mesmo encolher de ombros de quem diz displicente: você pediu por isso, nesse subgrupo inexistente. Veio uma mensagem devastadora que arruinou vidas. Posso te contar um segredo? Uma mensagem da série documental é lida com voz assustadora e distorcida, destacando intenções sinistras por trás da pergunta. Abby, Zoe e Leah não se conheciam, mas essa mensagem indicava que logo se encontrariam, querendo ou não. Abby Furness, dançarina e influenciadora, teve suas redes invadidas por um perseguidor virtual, que também era hacker e detetive especialista. Ele descobriu quem eram seus amigos, familiares, onde ela trabalhava, o que fazia e para onde ia. Assim que todas essas informações estavam ao alcance dele, o som da mensagem tocou e, aos poucos, toda a vida de Abby começou a desmoronar. O perseguidor fingiu ser ela online, flertou com amigos, enviou fotos íntimas dela ao chefe e fez o namorado acreditar em uma traição, causando o fim do relacionamento. Após 2 anos de aventura, Abby perdeu os amigos e todas as conexões que tanto lutou para criar foram destruídas. Apesar de se sentir assim, Abby não estava sozinha, nem era a única vítima desse indivíduo insano. Zoe Jade Hallow, agora mecânica e modelo, também foi alvo do mesmo impostor. Amigos e familiares se tornam vítimas de abuso do assassino anônimo que sequestrou suas vidas. Certa vez, ele fingiu ser o pai do namorado de Zoe e criou perfis falsos para falar com adolescentes online. Foi muito prejudicial, com Zoe vista como o centro. Leah Marie Hambley, hoje empresária e influenciadora, foi vítima de tortura psicológica. O perseguidor virtual fez perfis falsos com o nome dela e contatou familiares, amigos e seus maridos. O hacker usou a paranoia para destruir a vida de Leah, fazendo-a acreditar que estava sempre por perto, vigiando e pronto para atacar. Mas todo esse esforço não passava de um simples caso de perseguição virtual. Algo simples e rápido poderia acabar com o tormento. Algo tão simples quanto ir à polícia. Quem pode rastrear os números, descobrir o responsável e encerrar isso? As autoridades agiriam corretamente. Zoé, uma das vítimas, levou o caso às autoridades. Mesmo avisada pelo perseguidor, sentiu-se envergonhada na sala de interrogatório. Ela sentiu como se seu portfólio de modelo presente em suas redes sociais, que ela havia mostrado aos policiais enquanto detalhava o caso. O caso angustiante fazia com que, ao exibir algo, ela tivesse que esperar uma reação. Esse foi o raciocínio na sala de interrogatório.
Zoe afirmou ter o número da pessoa por trás do ataque à sua vida e insistiu que eles poderiam rastrear as ligações e mensagens e descobrir de onde estavam vindo. A resposta foi: só fazemos isso em casos de grande repercussão, como agressão ou homicídio. Basicamente, isso significava que só agiriam se algo assim acontecesse. Foi uma constatação assustadora para as mulheres perceberem que ninguém, nem mesmo as autoridades, iria protegê-las, e elas foram obrigadas a resolver isso sozinhas. Ainda sem saber que outras pessoas estavam passando pelo mesmo tormento, cada vítima começou a suspeitar de qualquer um e de todos ao seu redor. Porque certamente não pode haver uma única pessoa por trás disso, ou será que pode? Número. O documentário Caçando o Maior Trapaceiro começa com uma conversa franca de 20 minutos entre os irmãos Sophia e Jake Clifton, incentivados pelo diretor a falar para a câmera. Como se fosse para a mãe desaparecida deles, Sandra, eles a tranquilizam dizendo que estão lá por ela. Sandra foi uma vítima do mestre dos fantoches. A série alterna entre 2011, 2013 e 1993, mostrando 2 golpes diferentes cometidos pela mesma pessoa na primeira linha do tempo. Os irmãos relembram a juventude, quando Dave entrou em suas vidas após o divórcio da mãe deles, de Mark, alegando ser rico. Dave conquistou Sandra e rapidamente foi morar com eles. Após uma viagem improvisada à Espanha, ouvindo Ordinary World, do Duran Duran, Dave, mestre manipulador, fez lavagem cerebral nas crianças contra o pai, Mark. Jake e depois Sophie saíram de casa por não lidarem com a situação, encontrando Mark. Em seguida, Sandra e Dave desapareceram sem explicação. O documentário mostra que os Cliftons não foram as únicas vítimas em 93. John Atkinson, estudante da Harper Adams Agricultural College, foi enganado por Rob, um barman que fingia ser agente do MI5 investigando o Ihaya. Rob diz que o colega de quarto de John era alvo e convenceu John, sua namorada Sarah Smith e Maria a fugirem após a morte do amigo de John. O mundo comum uniu as linhas do tempo. O Rob de John é o Dave dos Cliftons. Depois descoberto como o vigarista Robert Handy Frigard, o pai de Sarah suspeitou ao rastrear seus passos e ver que a bolsa de estudos era uma farsa criada pelo golpista. Embora revelações sejam feitas, o documentário termina com perguntas sem resposta. Onde estão Sarah e Sandra? E quem mais foi vítima de Robert Handy Frigard? Número. Ela já conhecia a polícia, pois sempre ligava quando crianças brincavam perto. Uma tragédia americana é contada por imagens do corpo e da sala de interrogatório. Resumo do documentário de 1h38 da Netflix, O Vizinho Perfeito, que os criadores preferiam não ter feito. Fazer um filme que deveria avisar sobre imagens perturbadoras, servindo como advertência. O filme começa com silêncio, interrompido pelo chiado do rádio da polícia. 9, 6, 8, código 2. Uma voz distorcida anuncia código 2, resposta urgente, mas não com todas as luzes de emergência e sirenes ligadas. A chamada chegou em 2 de junho de 23 às 21h01. O departamento do xerife de Marion foi acionado em Ocala após denúncia de invasão de propriedade. Eles não sabiam, mas o código 2 viraria código 3, 1. Qual o endereço da emergência? O operador pergunta. Uma voz trêmula rompe o silêncio, dizendo que alguém foi ferido. Ao mencionar uma arma de fogo, a polícia acelera com os motores das viaturas rugindo e partem em alta velocidade para o bairro Quail Run, em Ocala, Flórida, onde uma cena devastadora iria se desenrolar. O auge de um conflito implacável que remonta a janeiro de 2021, desde então e pelos 2 anos seguintes. Deputados do gabinete do xerife responderam às 6 chamadas registradas feitas por Susan Louise Lawrence. Isso os levou a Quail Run, com as câmeras corporais registrando cada visita tumultuada. As ligações eram geralmente por invasão, com Lawrence acusando os filhos dos vizinhos de entrarem em sua propriedade.
As crianças do bairro ocupavam um gramado ao lado da casa dela, espaço que ela dizia ser seu. As crianças eram filhos de Ajik Chantrell Owens, que nunca quis obrigá-los a ficar em casa e sempre dizia que não invadiam propriedade. Outros moradores da região descreveram a reclamante como alguém que estava constantemente irritada com a presença das crianças, que ela assediava diariamente, lançando palavras de ódio contra elas enquanto fazia isso, incluindo o rótulo de escravos. O documentário, feito com imagens de câmeras corporais, registra as declarações dos vizinhos, vítimas e da reclamante que virou criminosa. Os policiais visitaram o bairro 6 vezes, explicaram a lei para Lawrence e saíram achando que o problema estava resolvido. Tudo isso só para culminar em um desfecho fatal em 2 de junho de 23, quando o Código 2 virou Código 3. Às 9 da noite, policiais atenderam uma denúncia de invasão de Lawrence, que alegou assédio e sentir-se ameaçada pelas crianças. Naquele dia, souberam que Lawrence atirou um par de patins na criança de Owens horas antes, ferindo e angustiando o menino. Ela teria balançado um guarda-chuva contra outra criança às 13h do dia 2 de junho de 2023. 1 minuto após o reclamante acionar a polícia sobre as crianças invasoras, outra ligação foi recebida. Desta vez, era de outro morador e ele estava relatando uma lesão fatal. Essa lesão fatal não foi só o ápice da tensão crescente, mas resultado direto da Lei de Legítima Defesa da Califórnia, que permite reagir com força letal diante de perigo iminente. Essa lei serviria de desculpa, mesmo sem tal circunstância existir. Número 5. William Billy Milligan, nascido em 55, sofreu uma infância abusiva em Miami, Flórida, o que levou ao distanciamento emocional e aos primeiros sinais de confusão de identidade e comportamento criminoso. Começou com furtos e agressões, depois passou a assalto à mão armada e violência contra mulheres. A série documental em 4 partes, Monstros por Dentro, As 24 Faces de Billy Milligan, narra sua vida, crimes, prisões e julgamento. Preso em 75 por agressão e assalto à mão armada, Milligan foi libertado incondicional 2 anos depois. Mais tarde, meses após sua libertação, ele foi preso novamente por agredir 3 mulheres. Especialistas começaram a questionar se Milligan sofria de transtorno dissociativo de identidade, que fragmentou sua mente em 24 personalidades, sendo 10 delas proeminentes, incluindo monstros malignos e protetores, por dentro. Seus advogados convenceram que ele era inocente por insanidade, afirmando que as personalidades Reagan e Adalana cometeram as agressões. Institucionalizado até 86, uma mudança no diagnóstico fez Milligan fugir e tentar viver com outro nome, mas logo foi readmitido. Uma terapia longa teria integrado as personalidades. E a série termina com perguntas sem resposta. O transtorno dissociativo de identidade era genuíno ou tudo não passava de um truque para justificar seus crimes? Promotores disseram que a defesa de insanidade era falsa. Billy Milligan morreu de câncer aos 59 anos. Levando as respostas, a série documental explora sua história, mas deixa a verdade fora de alcance. Número 4 em 80. Quando John Wayne Gacy apareceu nas manchetes, o termo assassino em série ainda não era comum. Naquele ano, ele foi condenado pelo homicídio de 33 meninos e jovens. Sua natureza discreta, trabalho simples, personalidade alegre e a negligência das autoridades permitiram que Gacy continuasse seus crimes por anos. Antes de 22, só sabíamos o básico sobre Pogo, o palhaço homicida, que atraía vítimas fingindo oferecer empregos e contratos. Ele fazia amizade com eles, deixava que viessem e fossem, construía confiança e então atacava. Os rapazes simplesmente não voltavam para casa. E por muito tempo, ninguém conseguia entender o motivo. Gacy também era indiscriminado na escolha de suas vítimas.
O único aspecto que permaneceu consistente durante todo o tempo foi que todas as suas vítimas eram homens. Fora isso, todos eram diferentes uns dos outros. Durante 40 anos, só sabíamos isso sobre os homicídios de Gacy até Joe Berlinger investigar essa série arrepiante. Nos esforços de Berlinger para entender as circunstâncias sociais que permitiram que um assassino se escondesse por anos, ele analisou 60 horas de gravações inéditas, resultando na série documental de True Crime em 3 episódios, As Fitas de John Wayne Gacy. Exploramos a história do assassino em série ao longo de sua vida nesta série em 3 partes. Em poucas horas, o público tem acesso inédito às conversas com o assassino em série e sua equipe de defesa. Explicações, desculpas, mentiras, justificativas, racionalizações e, finalmente, confissão. Esses são os componentes que compõem um documentário sombrio e arrepiante. Número 3. Ela era fotógrafa, mãe, esposa, uma pessoa, e agora ela se foi. Birgit Meyer, moradora de Lundberg, Alemanha, ainda era casada com o empresário Harold em 89, mas o casamento ficou turbulento. E pelo bem da sanidade da filha Yasmin e deles próprios, eles tiveram que tomar a decisão de se divorciar. O processo de separação legal ainda seguia em 14 de agosto de 1989. Naquela noite, Birgit foi à casa do marido para resolver detalhes pendentes do divórcio. A decisão foi amigável e não houve contestação, então não havia tensões. A visita à casa de Harold terminou com um acordo de 100 mil marcos holandeses e, em seguida, um desaparecimento. Birgit sumiu ao sair da residência e logo as atenções se voltaram para Harold. Investigadores descobriram o alto valor do acordo, sugerindo que esse poderia ser o motivo para ligar o marido afastado ao crime. Após interrogatório intenso, buscas e falta de provas, ele foi liberado de suspeitas. Várias investigações, incluindo buscas em rios e áreas arborizadas próximas, não tiveram resultados. Quase 4 anos depois, a polícia nomeou novo suspeito e reabriu o caso. Como em muitos crimes sem solução, erros das botas de uniforme azul prevalecem. Investigue mais. O desaparecimento de Birgit Meyer mostra em 4 episódios a jornada de especialistas tentando realizar uma tarefa. A polícia e investigadores não acharam o corpo de Birgit nem identificaram o assassino. Nestes 4 episódios, seguimos caminhos sinuosos em busca de justiça. Conhecemos Wold, irmão de Birgit, além de sua filha e genro, todos refletindo sobre as estranhas circunstâncias que os uniram aqui. Sobre o fracasso da polícia em investigar o caso por conta da distração com os homicídios. Em seus esforços para descobrir o que aconteceu com um parente querido, uma vida secreta que existia além das portas fechadas surgiu silenciosamente e foi uma vida que pode ter custado a vida de Birgit. O documentário sugere um possível romance secreto com um jardineiro local de passado violento. Kurt Warner Whitman chamou a atenção dos investigadores por seu passado intenso e relação com a vítima. Ele trabalhava como jardineiro perto da casa da mulher desaparecida. Whitman levou Birgit para casa após uma festa, mas ela não sabia que ele já havia sido preso por crimes violentos. Uma busca em sua casa em 93 revelou quartos à prova de som, armas ilegais, correntes e pílulas para dormir. Era claro que algo estava errado ali, e Whitman também percebia isso. No dia em que os policiais invadiram sua casa, ele fugiu, mas acabou se envolvendo em um acidente de trânsito que permitiu aos investigadores prendê-lo. O confinamento durou só 2 meses e ele foi declarado morto na cela. Nunca foi condenado ou acusado de crime ligado a Birgit. Anos depois, em busca da verdade, Wolfgang conseguiu entrar na antiga casa de Whitman, ponto central do documentário. Na casa, encontram algemas com manchas vermelhas, testes de DNA confirmam que o sangue era de Birgit.
O documentário se aprofunda e descobre vários objetos enterrados no jardim. Compartilhado por Whitman e seu irmão, o único com acesso aos quartos à prova de som. Havia bolsas, joias, sapatos, armas, ferramentas e peças de carro, sugerindo que Burgett pode não ter sido a única vítima. A série mostra cada dia até a descoberta do corpo de Burgett e a solução que os investigadores não acharam. Anos atrás, pode ter havido um assassino em série ativo em 89, sem que ninguém soubesse até agora. Bastava investigar um pouco mais. Número 2, o documentário em 6 partes da Netflix, Wild Country, narra a intensa história do líder espiritual Bhagwan Sri Rajneesh e seus seguidores. A série aborda cultos, crimes reais, política e a figura controversa de Ma Anand Sheila em 81. Bhagwan e seu grupo deixaram a Índia rumo ao condado de Wasco, Oregon, por tensões crescentes, buscando proteção à liberdade religiosa nos Estados Unidos. O culto desrespeitou leis de zoneamento ao erguer uma grande metrópole em um rancho, incluindo centros comerciais, hotéis e aeroporto, atraindo milhares de membros. Uma pequena cidade de aposentados, chamada Antelope, se opôs fortemente ao império violento do culto, embora o que começou como uma questão de zoneamento rapidamente tenha se transformado em uma guerra pelo condado de Wasco. A série revela como Bhagwan usou brechas legais para uma tomada hostil com armas, tudo registrado em filmagens. Bhagwan, surpreendentemente, não é o foco. A agressora é Ma Anand Sheila, secretária faminta por mídia, politicamente implacável e assustadora. Sheila apareceu em inúmeras entrevistas e foi comparada a uma das piores figuras da história. Apenas uma explosão, um plano homicida, envenenamento em massa e o guru do Rolls Royce focado em conquista violenta distraem dessa mulher poderosa. Número 1. Ao percorrer a extensa lista de documentários da Netflix, sempre nos chamou a atenção uma palavra: guerra. Nossos olhos seguem o restante do título, Guerra da Máfia, Filadélfia contra a Máfia, um tema irresistível. Se o título não bastasse, a cena de abertura já nos cativa. Mostra a parte de trás da cabeça de um homem, a cabeça da cobra, como o episódio é chamado. Ele fuma um cigarro em meio ao silêncio. Então aquelas palavras assustadoras são ditas. O homem conta que só dirigiam por aí diariamente procurando pessoas para matar. Era isso que eu fazia, diz ele. Em 3 episódios, o diretor nos apresenta a violência da máfia que marcou as manchetes da Filadélfia nos anos 90. A série apresenta relatos documentados, vídeos de vigilância e gravações de áudio, todos datando de uma época em que uma guerra entre 2 facções era travada. De um lado está John Stanfa, do outro Joey Merlino, e atrás deles inúmeros seguidores leais. Através de entrevistas com ex-mafiosos e relatos policiais, temos a oportunidade de testemunhar a revelação do que perpetuou a brutalidade que se desenrolou na cidade do amor fraternal. Guerra da Máfia, Filadélfia contra. A máfia revela como a prisão de Nick Scarfo, em 86, um maníaco homicida, se tornou o início do conflito. Stanfa sucedeu Scarfo como chefe da máfia, supostamente escolhido pelas 5 famílias para assumir o lugar do antecessor. Sua posição tinha como objetivo trazer estabilidade, em contraste com o comportamento instável do líder que veio antes dele e a destruição que ele impôs. Segundo os entrevistados do documentário, o objetivo era lucrar, não sair nas manchetes. Esse era o ponto de vista de Stanfa. Uma ideia ofuscada por Merlino, que via Stanfa, nascido na Sicília como forasteiro. Sem autoridade para comandá-los, Merlino e seus seguidores eram ignorados. As roupas de grife e carros chamativos atraíam atenção, enquanto buscavam assumir toda a operação sob o nariz de Stanfa. Havia também um terceiro oponente no ringue então.
No documentário, agentes federais e técnicos relatam o uso de informantes e como grampearam o escritório de um advogado da máfia. Stanfa começou a falar abertamente sobre Merlino e sua equipe, dizendo que iria acabar com todos. Essa conversa aconteceu após o assassinato de um dos seguidores de Stanfa, um ataque planejado por Merlino. O documentário não só transborda a violência da máfia, mas também mostra os riscos envolvidos em tentar derrubá-los. Os riscos frequentes enfrentados por agentes do FBI e forças da lei. Sem mencionar os cidadãos da Filadélfia, que foram vítimas inocentes de uma luta da qual nem participavam. Obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não deixe de clicar no botão de curtir. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Meu nome é Top 5 Desconhecidos. Até o próximo vídeo.